Deus chega. Fala para o seu irmão. E é hoje. Aleluia! E é hoje quando o despertar de Deus chega. Falei, caramba, Senhor, que tema é esse? Eu falei, filha, vai por aí. Fique quieta, obedeça e escreva o que eu vou falar com você. Eu falei, aleluia! Deus nesses dias está desesperadamente arrumando um jeito de despertar a sua igreja. Deus está desesperado para que a igreja fique desperta, fique ligada, fique atenta. Aleluia! Então estamos diante de uma noite profética. Noite de despertamento, de alinhamento e de um destravar. Então, essa é uma noite em que Deus vai te despertar, é uma noite em que Deus vai te alinhar e é uma noite que Deus vai te destravar. Então, existem determinadas áreas em tua vida, e quando eu falo tua vida, eu falo na igreja. Aleluia, quem é a igreja aqui? Oh, glória a Deus, amém? Então existem determinadas áreas em tua vida, que para que haja um rompimento, você terá que estar destravado e alinhado. Você já viu alguém desalinhado de tudo? Se vai botar uma roupa, ele está desalinhado. No espiritual e no terreno. Ah, meu pai, a blusa fica assim, ó. Ao invés de começar por aqui, ele já começa por aqui, fica aquele beiço, né? Vai botar na calça, passa numa presilha, não passa na outra, vai amarrar o sapato e vai-se embora. Está completamente desalinhado. E existem determinadas áreas da tua vida, para que haja um rompimento, você terá que ser destravado e alinhado. O destravar é quando existe algo comprimindo, um lugar apertado que não tem, então tem que ter um romper. Então, para romper, tem que primeiro destravar. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Oh, aleluia! Queridos, quando somos alcançados pelo despertar de Deus, um alinhamento dentro de nós é ativado. Deus deseja ativar o coração da igreja. Onde está o coração? Dentro. Então, para que haja esse rompimento, Deus precisa ativar, aleluia, Deus precisa destravar, Deus precisa manifestar a sua graça e o seu poder para que a igreja caminhe alinhada aos propósitos dele. Meu Pai, talvez por conta das fornalhas da vida, meu Deus, você se acomodou, esqueceu quem é, e por isso tomou a forma das circunstâncias, e isso te tornou apático. Ah, queridos, quando Deus começou a falar esses lances comigo, eu falei, Jesus Cristo, é para pregar isso mesmo? Ele, ouça, talvez, por conta das fornalhas da vida, observe que não é uma fornalhazinha só, são fornalhas. O que significa fornalhas?
Fornalhas significam as adversidades, circunstâncias, problemas, adversidade. Tudo isso é fornalha. Fornalha da vida. Meu Deus. E por conta dessas fornalhas, você se acomodou. Do tipo, está na fornalha mesmo, vou me dispor para quê? Do tipo, já estou na fornalha. Já tem fumaça saindo do meu cucuruco. Porque na fornalha, obrigado Espírito Santo, na fornalha com Deus é um negócio. Teu cabelo não vai ter cheiro de fumaça, tua roupa não vai queimar, tu ainda tira a onda no meio da fornalha. Mas sem o Senhor, começa a subir fumacinha no cabelo, começa a subir um cheiro de queimado. E por conta das fornalhas da vida, você se acomodou. Porque o maior propósito da fornalha é fazer você esquecer quem você é. Quem você é? Você é alguém que nasceu antes da fundação do mundo, do universo. Antes disso tudo, você e eu nascemos no coração de Deus. Como que era a terra? Sem forma. Mas você já tinha forma nos sonhos de Deus. Você tinha forma no sonho de Deus. Só que a fornalha veio. E por conta da fornalha, meu Deus, sabe que lá a temperatura é quentíssima. Então, não quero me dispor mais do que eu já estou enrolado com a fornalha. Então é mais fácil o quê? Me acomodar. Meu Pai. E por causa disso, esqueceu quem era. E por isso tomou a forma das circunstâncias e isto te tornou apático. Meu Deus. Mas não se preocupe. Se você deixar e quiser, Jesus te despertará. Aleluia. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 11. Aleluias. Louvado seja Deus. João, capítulo 11. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Essa fornalha não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia! Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouça, mesmo que te pareça que ele te esqueceu, ou que ainda esteja demorando, confia.
Olha que coisa linda que o Espírito Santo falou. Mesmo que te pareça, porque na fornalha da vida, muitas coisas começam a aparecer para nós, coisas que não são, e começam a tomar a forma de que são. Entende? Meu Pai, que isso? Mesmo que te pareça que Ele te esqueceu, ou que ainda esteja demorando, confia. Aleluia. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Aleluia! E eu profetizo que todo tempo de sonolência, todo tempo, meu Pai, todo sono que não provém de Deus na tua vida, nesta noite Deus te despertará. Aleluia! Meu Deus! Aqui está centrada esta mensagem. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Pergunto: o que te aconteceu que te fez adormecer? Ai, meu Deus. Jesus, ele disse para os discípulos: o nosso amigo dorme. Ou seja, Jesus não viu na morte de Lázaro um beco sem saída. Jesus, ele declarou: ele dorme, não acabou. O que tenho com ele ainda não acabou. Ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Meu Deus. O que te aconteceu que te fez adormecer? O que te deformou? O que te descaracterizou? O que aconteceu com você? Que você, como igreja do Deus Altíssimo, anda sonolento, dormindo. Meu Deus, a pior coisa que existe é um filho de Deus dormindo no que tange o espiritual, porque aquele que está dormindo no espiritual, o ataque vem e ele não vê. Está dormindo, está acordado, mas no espiritual. Dormindo. Meu Pai, o que te descaracterizou? O que te deformou? Eu não sei quantos aqui viram aquele filme, A Outra Face. John Travolta e o outro, Nicolas Cage, sei lá o nome dele. E aí, um era policial e o outro maior bandido. O cara morre. Não, o cara morreu. Aí fizeram uma plástica lá, uma cirurgia. Tiraram a face do bandido, colocaram no policial e o do policial no bandido. Só que deu zebra. Porque toda descaracterização dá uma zebra.
E quando o camarada acordou, meu Deus, foi para a casa do policial, ficou com a mulher do policial, foi uma coisa de doido. Meu Deus, o que te descaracterizou? E quando a polícia, né? Quando o policial matou o bandido e lançou uma lança no negócio dele lá de coisa de peixe, aí levaram eles e fizeram a cirurgia. Mas ele falou assim, ó, pois eu também vou acabar com a tua cara. O que te descaracterizou? E que transformou você em outra pessoa? Meu Pai. O que o sistema fez com você, que te deformou? O que fizeram contigo? Porque todos nós nascemos para um propósito de Deus. Mas o sistema tem o poder de nos descaracterizar e nos transformar em pessoas que Deus não criou. Aí Deus olha. Esses meus filhos não são o que eu sonhei e planejei. Gente, essa palavra é muito forte para ser ministrada. O que o sistema fez com você? Meu Deus. O que o sistema fez com você que te deformou? Se você olhar, verá que estás longe daquilo que um dia tu fostes. Jesus, ele declara algo fantástico no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. E eu vou ler para você, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ei, Jesus deu a vida dele por nós. Mas o sistema tenta a todo tempo nos tornar inimigos de Deus. Jesus deu. Fala para o teu irmão, Jesus deu a sua vida por você. Porque Ele olha para nós e nos vê como amigos. Quem aqui, né, já teve um quizumba na rua, e quando pensou que o amigo que era parceiro ia comprar o barulho, ó, se viu sozinho. Sabe por quê? Ó, saída pela esquerda. Mas Jesus falou, eu dou a minha vida. A minha vida eu dou pelos meus amigos. Eles são os meus amigos. Pelos meus amigos eu vou à cruz do Calvário. Pelos meus amigos eu vou ser colocado na cruz como um maldito. Pelos meus amigos eu estou a fim de pagar o preço por eles. Ouça. Hoje é dia de cura. Porque uma vez que a gente se depara com aquilo que nos deformou, a gente cai na real. A gente fala, Deus! E Deus quer curar. Aleluia! Escute. O que te aconteceu? Que você esqueceu ninguém tem maior amor. O que te aconteceu que você esqueceu essa verdade? Ninguém tem maior amor. O que houve com você
em um determinado momento da tua vida, o que te aconteceu, que você esqueceu dessa verdade. Que tipo de enfermidade te alcançou, que te deformou, que te descaracterizou? Porque aonde há cura, é porque em alguma área, em uma determinada área específica, tu estás doente. E Jesus, no dia da ceia, veio curar seus filhos. No dia de ceia, Jesus veio curar seus filhos. Porque em algum momento da nossa vida, algo aconteceu e nos vitimou. E hoje estamos enfermos. Porque aquele que está enfermo é capaz de esquecer quem é. Quem é você? Filho. 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 Mas o sistema descaracteriza e diz que podemos ser qualquer coisa menos filhos. Mas diga, eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Filho, ouça. Fiquei chocada e impactada com algo que eu olhei na antiga folhinha, hoje calendário. Quem lembra da folhinha? Ouça, daqui a 24 dias, estaremos no último mês do ano. Jesus. Você já parou para pensar nisso? Daqui a 24 dias. Nossa mente é bombardeada no que tange qualidade de vida. Você liga a televisão, está lá. Sobre qualidade de vida, que você tem que fazer isso com o corpo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo outro, porque é um bombardeio para que você tenha uma qualidade de vida. E uma vez que não fazemos por onde ter uma qualidade de vida, corremos o risco de ficarmos enfermos. Começa a comer mal, dormir mal, para ver se você não vai colher algo que você não vai gostar. Você vai colher algo que não gosta. Vai ficar enfermo. Em alguma coisa vai pipocar. Se precisa dormir 8 horas, não dorme. Fica estressado, nervoso. Daqui a pouco vai virar tomando Lexotan. Por quê? A carga. E assim a vida espiritual, queridos. Nós precisamos ter uma vida, uma qualidade de vida no que tange a nossa vida espiritual. Lembra semana passada? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Como que o espírito fica pronto? Através da qualidade de vida espiritual, para que o espírito não fique o quê? Enfermo. Meu Pai. E se você começar a pontuar, levará um susto ao ver o que sobrou. Se você parar e pontuar que existem 24 dias para o último mês do ano, quando você começar a pontuar, você vai levar um susto. E aí você vai pensar, caramba, o que eu fiz? O que o sistema
em que o sistema me transformou. $24. Olhe para esta mesa como um agir de Deus para a sua vida. Hoje, exatamente hoje, falta 24 dias para o último mês do ano. Então veja o agir de Deus, aleluia, através desta mesa. Aleluia! Agir de Deus. Porque se o sistema te deformou, esta mesa tem o poder de fazer uma plástica em você. É só você deixar. Aleluia! Precisamos responder a Deus da mesma forma que Ele nos responde. Deus tem respondido você? Então nós também precisamos responder a Ele da mesma maneira que Ele nos responde. Porque quando nós falamos com Deus, aleluia, não é monólogo. Você fala, Ele fala também. E muitas das vezes Ele responde e a gente não quer muito ouvir não. Porque não era aquela resposta que a gente queria. Mas Ele fala. Ele fala. Aleluia. E está falando nessa noite. Porque em determinadas áreas da tua vida, eu não sei, o sistema te deformou. Mas nessa noite existe uma plástica do céu para a sua vida. Aleluia! Meu Deus! Quando existe um desalinhar, quando existe uma desconexão, agimos como zumbis. Morto, vivo. Vivo, morto. Vivo no que tange o sistema, morto no que tange Deus. Zumbis. Ontem eu fiquei de bobeira com Deus, gente. A desconexão faz com que nós nos tornemos zumbis. A que ponto e a que nível tu estás conectado? Então, uma vez que há uma desconexão, eu corro o risco de me tornar um zumbi. Preguei sobre isso quinta, né? Sobre desconexão. E às vezes você está lá no computador, preparando um documento. O computador estava sem a bateria. Você só ligado na tomada. Passa um desavisado. Tropeça na tomada e pá! Mas aí, você não salvou o documento. Você não colocou para ele salvar sozinho. Aí você vai lá ligar. Mas você já está nervoso, desesperado, porque era algo muito, muito importante. E você liga o computador. Ah, aparece. Aí sem você querer, apertou. Apagou de vez. Quem nunca passou por isso? Eu já passei. Porque tem uma paradinha lá que você aperta. Aí ele pergunta assim, salvar. Eu estava desesperada. Porque eu estava procurando e eu tinha que ir pregar. Ah, meu Deus, cadê? Pá! Diego! Ah, mãe, só apagou tudo. Não salvou, não. Então, quando acontece essa desconexão, desconectou de Deus. Próximo passo do sistema, tornar você zumbi. Morto, vivo. Meu Deus do céu!
Mas nesta noite, Jesus te despertará. Aleluia! Quem crê faz barulho, dá um aplauso. Ah, bendiga o nome do Senhor. Aleluia! Assim como Jesus foi despertar Lázaro, Ele é poderosíssimo para despertar você. Aleluia! Ouça, quem vos fala é alguém que, diante das pedradas da vida, luta para se manter avivada. Quem já levou pedrada aí? E aí, ó, sabe qual é a pior pedrada? Quando não tem alguém que pegue a pedra e pá, é a vida. Pedradas da vida. E as pedradas da vida vêm quando não. Pá! Diante das pedradas da vida, eu luto para me manter o quê? Avivada, avivada, avivada. Tá vindo pedrada, avivada, avivada. Porque um dia, Jesus, no túmulo da minha existência, que é isso? Só o Espírito Santo para mandar uma letra dessa. No túmulo da minha existência, me chamou. Me chamou. Então, o que eu fiz e faço? Luto para manter o que Ele me fez. Me agarro nele e em seus propósitos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso me mantém viva. O que você pode se agarrar depois de Jesus, que tem poder para te manter vivo? E Jesus é lindo. Ah, é? Vai, Fátima. Vai pregar a cura interior para as mulheres. Vai lá. Agora você vai ministrar para outras mulheres. Vai. Agora você senta um pouquinho para ouvir, Fátima. Vai. Vai. Enquanto a pedrada vem. Aleluia. Eu me agarro nele. Aleluia. Porque eu tenho consciência que ele me tirou do túmulo da minha existência. Isso é determinante na nossa vida. Isso é determinante. Aleluia. Meu Deus do céu. Então Jesus nos convida a estarmos com Ele à mesa, para nos dizer: vou despertá-lo do sono. Esta mesa preparada é para que Jesus nos diga: vou despertá-lo do sono. Aleluia! Por isso eu falei: Jesus, desperta a tua igreja. E quando eu digo Jesus, desperta a tua igreja, eu não falo de denominação, eu não falo de tempo de conquista, mas a igreja de Jesus está sonolenta como zumbis andantes, porque algo os descaracterizou, e eles esqueceram que são filhos. Filhos. Meu Pai. E nesses dias, Deus está desesperadamente falando à igreja: desperta, acorda, levanta, acorda, levanta, desperta.
Ontem na conferência, eu ainda pude ouvir que Deus está despertando a sua noiva, porque, aleluia, o leão está vindo, Jesus está vindo, aleluia, Jesus está vindo para levar a sua igreja. Mas se estivermos deformados, descaracterizados, com a nossa face deformada, o leão vem e o cordeiro fica. Meu Deus. E hoje em dia, queridos, está difícil pregar assim. Porque muitas coisas nos são prometidas. Mas não há ibope. Não há alguém que diga: ei, tu estás como zumbi. Algo te descaracterizou, algo te deformou. Você está enfermo. Te prepara, pois o noivo vem buscar a igreja, a noiva, que é você. Nós somos a noiva. E se nós não estivermos atentos, podemos ser deformados pelas fornalhas da vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? As fornalhas da vida estão aí. Estão aí. Jesus, filha, uma vez que te tirei do túmulo da tua existência, e diante das pedradas que a vida lança, vou te manter ocupada com aquilo que você mais ama. Não permitirei que as pedradas da vida descaracterizem você. Então tu vai para o retiro e vai pegar para aquelas mulheres. Vai para o outro e vai pegar para aquelas mulheres. Senta para ouvir meus filhos ministrarem. Vai pregar agora, sábado que vem, para outras mulheres. Vai, Fátima. Porque isso te mantém avivada. E Jesus quer ter liberdade no meio da noiva, para manter a noiva avivada diante das pedradas, das fornalhas da vida, das circunstâncias e dos problemas, queridos. De uma maneira ou de outra, a fornalha está no teu calcanhar. De uma maneira ou de outra. E o que a gente faz com a fornalha? Deixa ser sucumbido? Não. Deixa ser. Já está assim mesmo? Não. Espera aí. Ele me salvou. Espera aí. Ele tem um plano. Eu vou nos altos e eu vou ver o plano dele. E eu vou mergulhar no plano dele. Porque as fornalhas da vida não vai me deformar. Porque um dia a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E aí? O que será da igreja? Por isso que nós, pastores, temos que ter compromisso com esta palavra e dizer: prepara-te, o noivo está vindo. O noivo está vindo. Quarta-feira estava em Betânia e eu ouvi algo. Tem uma série lá, Discípulo ou Consumidor. E fala sobre você ter um caráter. Falei, então não estou maluca. Então, Jesus, o que tu tem me dado para ministrar, não estou doida.
Porque o pastor falou, discípulo ou consumidor? Discípulo expressa o caráter de Cristo. O consumidor só recebe daquilo que ele pode dar. E a bênção que vem, morre nele, porque não passa para ninguém. Falei, Deus! Não estou nem escrevendo, gente. Eu tenho... Nessa quarta eu não vou, porque eu vou pregar também. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, é tempo de nós nos prepararmos. Porque o noivo está vindo para encontrar com a gente. Aleluia! Por isso, o Senhor precisa nos despertar. E olha o que eu ouvi. Já de ontem, né? O sistema outrora era: faça, não tenha vida, produza para Cristo. Hoje, produza para você, família, mas não esqueça do propósito. Outrora era: produza, faça. Hoje, você pode tudo, mas não esqueça do propósito. Eu vi isso ontem na Tijuca, gente. Nem aquele temporal segurou a gente. Vamos embora. O que fazer diante das fornalhas da vida? Ouça Deus. Se encha dele até explodir. Aí ele fala, ele explodiu, agora está pronto, receba mais. Receba mais. Receba mais. Aleluia. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. É jogo para o inferno nos manter como zumbis. Mas o Senhor, diante dessa mesa, Ele quer nos despertar. Nos preparar. Aleluia! Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia! Nessa madrugada, o Espírito Santo começou a falar algo ao meu espírito acerca do final do ano. E ele disse: coragem, confia. Coragem. Tenha coragem. Tenha confiança. Coragem. 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 Para não ser sucumbido diante das fornalhas. Confiança. Para você nunca esquecer quem te chamou. Para você nunca esquecer que o amor dele por tua vida é tão grande que ele não pensou duas vezes, entregou o filho. Pá. Como o pai entregou o filho por sua vida, por minha vida, o filho diz: não existe maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida por seus amigos. Eu quero ver um amigo teu dar a vida por você. É ruim, hein? Não é não?
Mas Jesus falou: ninguém, mas eu dou. Eu dou a minha vida por você, porque você é meu amigo. Isso não é lindo, gente? Você pode dar um aplauso a Jesus? Oh, meu Pai! Aleluia! Se alguém não dá o devido valor que você merece, ele é teu amigo e já te provou. Então o que a gente tem que fazer agora? Segurar a onda. Não? Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Amém? Versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha aí. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Só até aqui. Aviva. Eu perguntei, Espírito Santo, que negócio é esse? Aviva a tua obra no meio dos anos. Ele falou, filha, porque em meio aos anos, esse avivamento pode esfriar. Então Abacuque chega para Deus e fala assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra. O que você está ouvindo? Palavra de Deus. Eu ouvi a tua palavra, então aviva a tua obra, ó Senhor. No meio dos anos, aviva, Senhor, a tua palavra no meio dos anos, para que eu me mantenha o quê? Na atividade, avivado, ligado, igual fio desencapado. Aviva. Queridos, quando existe um adormecer, conforme falei no início da mensagem, a única saída é o despertamento do céu, um alinhamento. E olha o que eu tenho ouvido sobre alinhamento, meu Jesus Cristo maravilhoso. Alinhamento. Dei aquele exemplo, né? Da roupa, né? Aí, né? Meu pai. Criança, né? Quando é pequena vai se arrumar. Meu Deus. Mais um pouco, pega o último e bota no primeiro. É um rolo. Aí vem o pai. Vem a mãe. Abre a blusa, a camisa e começa. O que está havendo ali? Um alinhamento. Está colocando as coisas nos lugares. Cada botão na sua casa. Assim é a nossa vida espiritual. Uma vez que ela está desalinhada, o botão daqui está na casa de cá. Tem um beijo, vem o pai. E começa a colocar o quê? Em ordem. E ele começa o quê? A alinhar. Meu Deus. Muito forte isso. Então, quando existe um adormecer, a única saída é o despertamento do céu. Um alinhamento. Adormecer significa fazer ou deixar-se cair no sono. Lembra no início da mensagem? O que te descaracterizou? O que te deformou? O que te fez adormecer? Que você deixou-se cair no sono. Isso é... Ai! Escute, independente dos dias de adormecimento, adormecimento significa
ausência de sensibilidade, entorpecimento, letargo. Olha o que o adormecer espiritual faz em nossa vida. O adormecer. Este sono, esse sono, muitas das vezes ele vem ou você se larga nele. Aí Jesus fala assim, para me manter ela avivada, vou botar coisa para ela fazer. Sabe para quê? Para que o adormecimento, ele acontece com qualquer um. Ninguém aqui escapa dele. Nem eu e nem vocês. Então o Senhor vem. Vou manter avivado. Ou seja, sabe o que nos salva das fornalhas da vida? O nosso chamado. É o nosso chamado que nos salva das fornalhas da vida. Porque enquanto você está envolvido com o chamado, você não tem tempo para se deformar. Você não tem tempo para se descaracterizar. E nem tampouco o inferno vir com as suas lâminas e... Por isso é noite de cura. Cura. E falar para Deus, Deus, nesse ponto, houve uma fornalha que me descaracterizou. Nesse ponto, uma situação se levantou e me deformou. Minha face não é a face que tu sonhou quando tu fez todas as coisas. Você entende o que eu estou pregando? Meu Deus. Independente da ausência de sensibilidade, de entorpecimento, letargo, independente de tudo isso, ele veio te despertar. Ele veio te despertar. João 11:17 diz assim: chegando Jesus, ó glória! Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, pois havia 4 dias. Ouça, é na mesa que resolvemos as coisas mais importantes. E aí o Espírito Santo me levou nas grandes empresas. Nada que é importante é resolvido nos corredores ou nos pátios das empresas. É na sala de reunião. É em volta da mesa. E a mesa está aqui para resolver nessa noite. Oh, meu Pai eterno! É na mesa que resolvemos as coisas mais importantes. Independente do nível de letargia, Jesus veio despertá-lo do sono.
Estamos a 24 dias do mês de dezembro. Eu não sei em que estágio de sua vida a letargia te alcançou. Alguma coisa ocorreu e lhe tirou a vontade de reagir. Alguma coisa. Como aspirador de pó. Meu Deus, o que o aspirador de pó faz? Suga. E aquilo que ele suga, ele leva para onde? Para dentro dele. Nessa noite, aleluia, o poder de Deus vai entrar lá naquele aspirador que sugou de você aquilo que você era. Ele vai lá. Ele vai lá. Meu Deus do céu. O que ocorreu? O que aconteceu? O que lhe tirou a vontade de reagir? Aquilo que tirou de ti a vontade de reagir e de expressar emoções te tornou apático. Apático. Mas hoje, pois é noite de cura, Jesus vai lá no aspirador. Jesus não tem problema de meter a mão no meio dos cutões, das poeiras, de tudo que está lá dentro. Ele vai achar o que te paralisou. E ele vai trazer tona, ele vai limpar e vai devolver a você. Aleluia! Diz para Jesus o que ouvi. Fala para Ele. Fala para Deus. Fala para o teu Pai. Pai. Sabe o que arrancou de mim? A vontade de reagir, Pai. Foi isso. Se o Senhor quiser saber o seu dia, a hora, eu sei. Fala para Ele. Fala para Ele. Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de te restaurar. Ele tem o poder de colocar de pé. Aleluia. Diz para Jesus o que aconteceu. Existem coisas que nos descaracterizam de tal maneira que nós mesmos, nos momentos do nosso encontro pessoal, entre nós e nós mesmos, a gente fala, em que eu me tornei? Porque, queridos, existem esses momentos. E muitas das vezes você não quer, mas existem esses momentos em que nos deparamos com nós mesmos. E a gente fala assim, que isso? Que isso? Eu não posso acreditar que eu me tornei nisso. Mas quando a gente fala a verdade para o Senhor, Jesus vem e nos cura. Ele nos cura, Ele nos renova. Nos versículos a seguir, vemos Jesus declarando: onde o sepultastes? E Jesus nos pergunta: onde?
sepultaram a tua alegria, a tua disposição. Onde, qual foi a situação? Diz para mim o nome, eu só quero o nome daquilo que te deformou. Jesus perguntou: onde o sepultaste? E a Bíblia diz que Jesus chorou. Depois ele ordena: tirai a pedra. Quando cheguei aqui, exatamente neste ponto, aleluia, o Espírito Santo ministrou, aleluia. Esta pedra é um instrumento para que a pedra saia. Olha só. A tua atitude é o instrumento que no mundo espiritual vai tirar a pedra. Jesus falou: aonde o sepultaste? Depois ele disse: tirai a pedra. Sabe quem é o instrumento para tirar a pedra? Diga para o teu irmão: você e eu. Tua alegria, tua disposição foram sepultadas. Diga para Jesus aonde é que está. E seja o instrumento que vai tirar a pedra. Porque uma vez que você se torna o instrumento, aleluia, você poderá ouvir: Lázaro! O que arrancaram de você que está lá, Jesus vai chamar pelo nome. Você é o instrumento que tira a pedra, mas quem chama quem está lá dentro é Ele. E Ele vai dizer: uma vez que você diz para Ele a situação que te descaracterizou, Ele vai chamar pelo nome. Mas você precisa ser o instrumento. Vamos ler lá no versículo 34. Aleluia! João 11, 34. Vou ler com você. Aleluia. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus fala: filho, filha, aonde sepultaram os teus sonhos? Aonde sepultaram o teu chamado? Aonde sepultaram? Aí você diz: vem ver. Você entende por que isso é cura? Vem ver. Vem ver. Vem e vê. E Jesus chorou. Porque Jesus não se alegra em ver no que você se tornou. Porque uma vez que somos descaracterizados, deixamos de ser a pessoa que Ele criou. Oh, meu Deus. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morreste? Existem situações que não estão nas mãos do Senhor. É nas tuas e nas minhas. Meu Deus.
Meu Deus! Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E Jesus nos ordena nessa noite: tira a pedra. Meu Pai. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ei! Jesus não importa com o odor. Ele quer você restaurado. Ele não se importa. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te preocupe com o fedor que está lá, tá? Está fedendo 4 dias, imagine, mingau. Um cheiro insuportável. Mas Jesus, por amor, ele, independente do cheiro, ele vai lá. Meu Deus! Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz. Depois que você diz o que ocorreu e aonde está, Jesus só precisa disso para fazer o milagre. Aleluia! Chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Lembra do zumbi? Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Independente dos dias de letargia, independente do que houve, pode estar com mau odor, com mau cheiro, Jesus não quer saber. Ele vai chamar. E quando a situação vier, aquilo que tu tinhas e que foi roubado de ti, ele vai dizer: agora vou desatar. E eu vou permitir que ele vá. Porque Lázaro veio todo enfaixado. Porque, querido, não tem como. Quando ele chama pelo nome, vem do jeito que tiver. Desatai-o e deixai-o ir. Mas a decisão de viver essa palavra na completude é minha e sua. Porque nós precisamos dizer para Jesus o que nos ocorreu, o que nos aconteceu, o que nos deformou, o que nos descaracterizou, o que transformou a nossa face, a nossa vida. E aí sim, o Senhor fará o que precisa ser feito. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A palavra de Jesus nesta noite, a respeito da tua vida, é: desatai-o.
Desataio. Aquilo que está prendendo. Desataio. Viva o que Deus preparou para você. Viva o que Deus preparou para você. Aleluia! Não permita que as situações da vida te deforme. E o único que pode nos manter alinhados é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Não existe outro. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, não se desassocie desta palavra. Ela vai te dar coragem e ela vai te dar confiança. Essa é a palavra de Deus para o ano de 2017. Coragem. Confia. Coragem. Quando situações se levantarem para exterminar a tua coragem, corra para essa palavra. Essa palavra vai te dar coragem. E essa palavra vai fazer com que você confie. E toda confiança te faz descansar. Coragem. Vamos orar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Luciana, você pode fazer aquele fundinho para mim? Do Você Me Leva ao Deserto. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Essa palavra, ela não é fácil para ouvir e nem tampouco para pregar. Mas Jesus nos ama. Hoje eu pude ouvir aqui, já no finalzinho, pastora Antônia, ela declarou que o Senhor repreende a quem ama. O Senhor repreende a quem ama. Pai que não liga para filho, ó, filho sobe, filho desce. Mas o pai que ama, repreende. Porque o dia que o pai deixar de lado, e eu tenho medo disso, gente, você não tem noção. Deus falou para Samuel assim, ó. Samuel, basta. Por que você insiste com Saul? Se eu, que sou o pai, o rejeitei. O tremo. Eu nunca vou querer ouvir isso. E eu profetizo que nenhum de vocês ouvirão também. Porque se Deus largar a gente de mão, já era tudo. É pedir para morrer. Se ele largar a mão, estamos ferrados. Mas o Senhor falou, coragem, confia, corra para a palavra, fala para o Pai nessa hora, aleluia. Agora é você e ele, porque Jesus falou, aonde o sepultaste? Falaram assim, vem ver. E Jesus chorou. E Jesus nessa noite quer ouvir de você. Hoje é noite de cura, igreja. Se você entender o que eu preguei dessa noite,
Você vai abrir a tua boca, você vai falar para Deus e você vai dizer: Pai, traga-me para o propósito, aviva a minha vida, Pai, eu não quero me perder, Pai. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante de Ti nessa noite, eu apresento a vida dos Teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, e tudo aquilo que os deformou, que os descaracterizou em algum momento das suas vidas. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tu tens misericórdia, Senhor, e ajuda os teus filhos, em o nome de Jesus. Eles estão falando contigo, Senhor, a causa, o que houve, o que aconteceu que os tornou desse jeito, Pai. Traz a cura nessa noite. Tira toda deformidade. Tira toda mentira do inferno. Tira o estado de letargia. Tira, meu Pai. Tira, Senhor. Liberta-os e os restaura. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, diante das fornalhas da vida, que eles possam buscar o refúgio em Ti. Porque uma vez que buscamos o refúgio no Senhor, o Senhor nos aviva, o Senhor nos dá alegria de viver, o Senhor nos ocupa com aquilo que amamos, Senhor. Oh, Pai, alinha os Teus filhos nessa noite. Todo motivo de desalinhar tudo aquilo que levou-os a saírem dos trilhos, Senhor. Traga-os para os trilhos certos, Senhor, em o nome de Jesus. Por isso toma a vida de cada um em Tuas mãos, assim como Tu tens cuidado da minha vida, meu Pai. Toma, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, e nos prepara, Senhor, para o grande dia, pois encontraremos contigo nos ares. Por isso que Satanás quer nos deformar, por isso ele quer nos ocupar, para nos descaracterizarmos o bastante, para nós não nos reconhecermos mais. Mas nesta noite, diante desta mesa, Tu vens e nos diz que irá nos despertar. Desperta! Desperta! Desperta, Jesus! Envergonha o inferno! Envergonha, Senhor! Que Satanás seja mais uma vez envergonhado, exposto. Levanta os Teus filhos em autoridade, Senhor. Oh, aleluia! Em autoridade, para reconhecer de longe quando uma deformação vier ao seu encontro, e eles vão rechaçar, Senhor. Porque nessa noite Tu nos desperta, Senhor. Nesta noite Tu nos desperta, Senhor, para entendermos quem nós somos em Ti e o que nós podemos nos tornar longe de Ti. Nascemos para um propósito: agradar Teu coração, Senhor. Alcançar os perdidos, Senhor.
falar de ti para aqueles que não te conhecem, Senhor. Trazer os que estão longe, afastados, para o seio da família de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Mas a descaracterização coloca em nós uma face que não nos pertence. Por isso, nessa noite, meu Deus, oh, meu Pai, trata-os nessa noite. Trata-os nessa noite. Derrama do óleo de Gileade. Derrama, 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 derrama do óleo. Do óleo que traz a cura. Do óleo, oh, que traz a transformação. Do óleo que nos sela. Do óleo. Por isso, Senhor, oh meu Deus, toma eles em tuas mãos, meu Pai. Como tu tens nos guardado todos os dias. Toma ele em tuas mãos. Como todas as noites temos colocado cada um diante de ti, Senhor. Porque temos entendido que a saída que temos para a nossa vida é somente o Senhor, mais ninguém. E quando tu vieres, Pai, buscar a tua noiva, estejamos prontos, Senhor, para nos encontrarmos contigo nos ares. Em o nome santo de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor?